Olá! Essa explanação evangélica, ela é direcionada a todos, mas principalmente, como toda quinta-feira, hoje é dia 23/7/2020, aos alunos da Seara Bendita, da quinta-feira à tarde, do curso de Aprendizes do Evangelho. E hoje nós tivemos a inspiração para escolhermos Atos capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. O tema é esse, tu e a tua casa. Nós tiramos essa reflexão de hoje de 4 livros. Vinha de Luz, Tu e a Tua Casa, Para o Dia Nascer Feliz, Dia de Deus, o Teu Refúgio, Cura-te a Ti Mesmo, Persistência e Recados do Meu Coração, a Vitória da Fé. Muito bem, hoje nós vamos iniciar com a capa da revista Veja, da semana do dia 16 de outubro de 2013. A edição é 2343, número 46. Na capa dessa revista estava escrito Malala, a menina sem medo. Naquela quinta-feira, antecedente à edição da revista, ela tinha recebido o prêmio Sakharov, dado pelo Parlamento Europeu. E na sexta, no dia seguinte, ela concorreu e chegou a ganhar, o Prêmio Nobel da Paz, como a mais jovem indicada na existência da premiação. Muito bem. A revista nos conta que Malala relata que ela cresceu num lar barulhento, lotado de tios, primos, agregados, E seria uma tradicional família paquistanesa se não fosse só por um detalhe, escreve a Veja. Ziauddin, seu pai, ela estimulou a Malala a gostar da física, da literatura e se indignar com as injustiças do mundo, apresentando a ela em toda a sua magnitude quando ela tinha apenas 10 anos. E isso contrariava os hábitos locais, que favorece mais aos meninos do que às meninas. Inclusive, as meninas eram proibidas até de estudar, Então, o que Ziauddin fazia? Colocava os meninos para dormir e deixava a garota ficar na sala ouvindo-o falar. Pois é, balhada na cabeça por querer estudar, ela se tornou um símbolo mundial pela liberdade e pelos direitos da mulher. O que a torna assim tão forte? Seu pai, inclusive, uma vez, chegou a propor à filha hibernar por um tempinho, porque ele percebeu o perigo que estava acontecendo em volta dela. E ela indignou-se e falou a seu pai, abre aspas, Malala falando, como? Não foi você que disse que se acreditamos em algo mais do que a nossa própria vida, então a nossa voz vai se multiplicar, mesmo que a morte chegue? Uau, que profundo, essa menina. Amigos, o assunto de hoje nos remete ao preparo que nós devemos ter na lida com nossos filhos, netos, sobrinhos que caminham conosco. As Malalas da vida. Malala, ela foi preparada pelo pai para entrar na faixa de Deus. Abraçando a religião muçulmana, ele foi ensinando-a a entender e a reconhecer que Deus sustenta todas as oportunidades de edificação na terra e todas essas oportunidades vieram dele, do Pai Celestial. E ele despertou a necessidade de aproveitar todos os momentos para fazer o bem. É isso que Ziauddin fez com Malala. Esclareceu os seus próprios irmãos em casa, ou da própria pátria, que ela estendeu a pátria dela, ao Paquistão, a verdade. Pensar no bem comum e desenvolver a sensibilidade à dor do próximo. Queridos, ligados à fonte criadora, tudo se desperta. Ligados a Deus, tudo se desperta. E para a gente se ligar a Deus, o amor é a única opção. Os nossos caminhos, eles vão sendo muitas vezes reorganizados durante os nossos passos.
porque eles dependem das nossas escolhas e nós não somos marionetes. Nós temos o livre-arbítrio e nós podemos fazer escolhas, por isso os nossos passos podem ser reorganizados conforme as nossas escolhas. Muito bem, nesta era em que o planeta Terra vive esse momento de transição que nos anuncia, né, os textos evangélicos, bíblicos, os círculos espirituais, nós necessitamos das reflexões evangélicas para fazermos escolhas melhores mais do que nunca. E o Evangelho no Lar, feito aí, se puder todo dia, mas vamos fazer aí uma vez por semana, por 20 minutos, não precisa mais que isso, auxilia e nos prepara. Renova os ensinamentos do Mestre nas nossas mentes, tão frágeis ainda, tão suscetíveis às informações que entram, muitas vezes, amigos, sem permissão, desavisadamente, através dos filmes, dos anúncios, das novelas, até mesmo dos joguinhos, dos games, né? Geralmente com mensagens subliminares, né? E nós não nos apercebemos. Inclusive nas faculdades, né? É ensinado na propaganda e marketing, né? Técnicas para chamar a atenção daquele que está escutando. Pois é, pode ser tudo utilizado para o lado do bem, mas também pode ser utilizado para o lado, né, mal. Pois é. O Evangelho no Lar, ele estimula também um revolver interno, separando o joio do trigo do que nos é oferecido diariamente através da mídia. E o Evangelho, ele implica em mudanças, é lógico, em reformular as nossas vontades, as nossas atitudes, enfim, sintonizar os nossos desejos com a vontade de Deus. E à medida que nós nos conhecermos mais, à medida que nós vamos refletindo esse Evangelho, que nós vamos buscando a compreensão, o entendimento de nós mesmos, conhece a ti mesmo, né? Sócrates falando, conhecereis a verdade vos libertará, é o Mestre Jesus nos aconselhando. Pois é, o Evangelho permite isso, esse olhar, esse mergulho interno, essas descobertas, né? O que acontece? Nós vamos limpando a areia que colhemos no deserto das vidas anteriores e até mesmo dessa mesma vida atual. E vamos juntos encontrando a essência do Pai dentro de nós mesmos. Vamos construindo o nosso templo dentro, transpondo os templos lá fora, os templos e igrejas lá fora, para dentro do nosso coração, da nossa intimidade. E aí temos acesso ao Pai cada vez mais. Pois é, no livro Os Mensageiros, de André Luiz, no capítulo 34 até o 37, eles visitam, né, uma casa durante o Evangelho no Lar. E eu vou transcrever aqui algumas frases que é muito interessante para nós guardarmos. Entre aspas, André Luiz. São levantadas paredes espirituais com substâncias sublimes, isolando o lar da atmosfera doentia. Ele chama miasmática da crosta. Miasma é doença, né? Outra frase. Espíritos autorizados entram. Ele mesmo, André Luiz, teve que pedir permissão ao protetor daquele lar para entrar. O lar que cultiva a prece, veja bem, lá nos Mensageiros ele não disse um lar espírita, ele disse o lar que cultiva a prece, ou seja, de qualquer religião que nós venhamos abraçar ou abracemos. Um lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. E as entidades das sombras experimentam choques de vulto ao contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. É igual aquelas coisinhas que tá lá, rede elétrica, né? Que a pessoa não pode pular aquele muro, ela não tá vendo, mas tá ali, se você botar o dedo leva um choque. A mesma coisa acontece no nosso lar quando nós fazemos preces. Mas como fazer o Evangelho lá? Eu posso fazer sozinha? Ninguém na minha casa quer fazer comigo. Se sozinha, eu leio em voz alta? As pessoas vão achar que eu sou maluca, né? Eu leio em voz alta? São perguntas que todos nós fazemos, né? Sim, leia em voz alta. Na nossa Seara Bendita,
nós temos grupos que vão à sua casa, fazer os primeiros evangelhos. Existem reuniões marcadas lá na Seara para ensinar como fazer o evangelho. Muito bem, mas vamos aqui apenas algumas orientações para você começar agora aí, nesse momento. Orientações básicas, tá? Na verdade, você está marcando o encontro com os amigos espirituais, né? Com os anjos guardiões, protetores, mentores, com amigos que já se encontram do lado de lá. Então, se você está marcando uma hora, é aquela hora, precisa, né? Na minha casa, por exemplo, é domingo às 19h30. Não pode ser 19h31, 33, 35. Hoje eu vou fazer às 19h15, 19h10. O ideal é você marcar um horário, a equipe do plano espiritual vai até a sua casa, né? Já vai fazer a limpeza do ambiente, entende? É importante. Nós marcamos, é uma responsabilidade, marcar o horário, sempre naquele horário. Você vai viajar? Tudo bem. Você fala, semana que vem eu vou viajar. E aonde você estiver, você faz um pensamento, uma prece naquele horário. Tem alguém que chegou na tua casa, de repente, você convida. Se ele não quiser, você põe ele para ver a televisão e você faz a tua lá rapidinho, pelo menos uns 10 minutos, 15 minutos, né? Mas é importante a gente respeitar esse horário, porque eles têm afazeres lá em cima e não podem ficar ao nosso dispor. E como que fazer? Inicie aí com uma oração simples e mantada de amor. Pode ser um Pai Nosso, pode ser uma Ave Maria, pode ser a prece que mais o seu coração toca. Não precisa ser palavras rebuscadas. Você não está fazendo concurso literário, ninguém está ali. Se tá, são seus familiares. Uma prece pequena, simples, né? E aí você lê uma passagem evangélica, que pode ser do livro de Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou mostrar hoje, eu resolvi trazer até os livros. Pode ser esse. Pode ser também umas perguntinhas do Livro dos Espíritos, né? Faz uma perguntinha de um, né? E faz um pedacinho do outro, faz uma comentário, importante a gente fazer um comentário, né? E refletir sobre aquele assunto em voz alta, né? Se você tem criança em casa, eu, por exemplo, tenho vários livros, né? Eu tenho esse aqui, ó, é um livro católico, mas interessante, editora Ave Maria, Educar com Parábolas. Existe esses livros aqui, ó, Espiritismo para Crianças de Caibá Schutel. Tem 52 lições de Catecismo Espírita de Eliseu Rigonati. Tem aqui o Evangelinho segundo o Espiritismo, da Laura Bergalo. Ela ganhou o prêmio de Jabuti 2007. Tem aqui os meus deveres para com Deus, para com a família, para com a pátria. O livro da juventude, também Eliseu Rigonati, né, da editora Pensamento. Tem aqui o Evangelho segundo o Espiritismo para os jovens, tá? Também da Laura Bergalo. Então ela também, essa Laura Bergalo, ela recebeu também o prêmio Jabuti de 2007. Eu, particularmente, fiz para os meus filhos e gosto muito e oriento os meus pacientes. Esse aqui que eu gosto muito. E para o resto da vida, Contos que Tocam o Coração, de Wallace Rodrigues. São livros de pequenas histórias, lindos, lindos. Essas histórias sempre têm um fundo moral, são excelentes histórias e servem para qualquer religião, né? Tem o livrinho dos Espíritos também, da Laura Bergalo, né? Que é esse aqui. Tem Clóvis Tavares, História que Jesus Contou, Parábolas do Evangelho narradas a crianças. É um prefácio de Emmanuel e é de Chico Xavier. Muito bom esse livro. Meu pai, ele fez o meu Evangelho no Lar, quando eu era pequena, com esse livro. Pai Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei. São histórias lindas, eu aprendi muito. E eu tenho um livro muito bom para a gente também falar, que é de uma colega minha, Thaili Andrade, pelo Espírito Maximilien, Saulo e Paulo. São tantos livros que nós podemos, né, no nosso Evangelho no Lar, ajudar, preparar as malalas do futuro, né? Muito bem. Enfim, estamos recheados de livros para prepararmos as malalas para um novo mundo de regeneração. Queridos, se você estiver sozinho fisicamente fazendo o teu Evangelho, lemos em voz alta, refletimos aos irmãos que estão do lado de lá, porque nós não estamos sozinhos, os irmãos têm a veste da carne, né? De forma que do lado de cá e do lado de lá, nós tornemos-nos libertos e assim serão despertos dons adormecidos e os nossos corações em conjuntos, unidos, possam entrar em cooperação
a obra do Pai Celestial. Todos estaremos, tanto do lado de lá como de cá, sendo preparados para sermos utilizados como ferramentas de paz, de equilíbrio, de entendimento, de pacificação no dia a dia. Enfim, ao final das vibrações, contribuindo com as nossas emanações magnéticas de amor, né, que são sempre recolhidas, sempre, gente, e levada para onde se fizer necessário. São as vibrações, né? E aí, nesse momento, você pega a sua aguinha que você já deixou preparada lá, aguinha fluidificada, que pode ser sorvida, né? Reestabelecendo fisicamente as forças necessárias para a semana. Se você tiver alguém doente em casa, você pode colocar uma jarra, né? E usar aquela jarra durante a semana. Aqui a gente coloca as nossas garrafinhas, né, de água, e aí nós deixamos aberta e vamos tomando, né, pelo menos de domingo para segunda nós tomamos e ajuda, né, não só o nosso corpo físico, como o nosso corpo perispiritual e a nossa alma. É muito bom. Um aviso torna-se necessário. Este momento em que nós estamos nos ligando à fonte criadora, Deus, não deve ser usado para críticas, acusações e expor fragilidades mútuas. Por exemplo, essa página aí é para você, hein? Você viu o que aconteceu semana passada? Aí, ó, caiu para você isso aí. Nada disso. Evangelho no lar não é para crítica, não é para acusação, não é para expor fragilidades. Deixemos, amigos, que o entendimento das palavras do Mestre exerça a sua ação sem a nossa interferência. Cada um compreendendo a seu modo e a seu tempo. E tudo fica registrado nos compêndios da nossa mente, aqui, ó, esperando o amadurecimento necessário para ser acionado. Pode ser que leve 5 minutos, 5 horas, 5 anos, 50 anos, 50 vidas, mas não se apaga. A semente de Jesus jamais é em vão. Nada se perde, tudo se transforma, não é assim? E a prece? Muitos dizem, eu não sei rezar. Você pede para alguém rezar, a pessoa já fica envergonhada, né? No livro Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro aqui, tá? No capítulo 27, itens 9 e 10, ele nos ensina. Sendo a prece uma invocação, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a qual ele se dirige, que pode ser para pedir, pode ser para agradecer, pode ser até para glorificar. E podemos orar por nós mesmos, pelas outras pessoas, pelos vivos e pelos mortos. Enfim, todas as preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua excelsa vontade. Os anjos, eles captam, né? E eles obedecem à vontade de quem? De Deus, do nosso Pai, né? Todos estamos mergulhados no fluido universal, digamos, no hálito de Deus, que ocupa todo o espaço, todo o universo. E este fluido, esse hálito, ele recebe o impulso da nossa vontade. Ele é o veículo do pensamento. Você pensa e ele caminha nesse fluido. A prece, entre aspas, ela é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que ele se encontra. A intensidade dessa corrente de fluidos será forte ou fraca de acordo com a força da nossa vontade, do nosso pensamento, do nosso sentimento, daquele de quem está orando, daquele quem está orando, né? Paulo, porém, ele nos adverte na primeira epístola ao Coríntios, capítulo 14, versículo 11. Eu achei por bem nós lembrarmos, porque na prece é importante isso. Olha o que Paulo nos ensina. Se oro em língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe frutos. Então, eu não entendo alemão, eu não posso orar em alemão, porque a minha inteligência não colhe frutos, entende? O valor da prece falada está ligado à compreensão que as palavras têm para quem fala e também para quem ouve, porque é impossível ligar o pensamento àquilo que não se compreende e não se pode sentir com o coração. Então, as preces simples, vindas da alma, do coração, elas são preces verticais, né? Rasgam a crosta. É importante porque elas sobem até o alto. Palavras de Gandhi.
é preferível rezar com o coração, sem encontrar palavras. Que é achar as palavras sem adesão do coração. Enfim, amigos, a encarnação aqui na Terra, ela é a oportunidade bendita de espíritos afins que se unem em uma família, onde nós podemos nos unir com o amor, ou mesmo pelo desamor. E na experiência familiar, nós podemos transformar os desafetos do passado em amigo de ideal, ajudando a vencer uns as dificuldades do outro e vice-versa. E é isso, amigos. Que vocês tenham tirado proveito dessa reflexão de hoje, assim como eu tirei no que estudei, nesse resumo, né, para vocês, que isso que nós possamos fazer cada vez mais, né, Evangelho no lar, preparando as malalas do futuro, e que sejamos nós aquele que é instrumento de amor, de luz, de paz, né, aonde nós fomos posicionados pelo nosso Pai Celestial. Abraços fraternos, saudade muitas de vocês, que possamos estar juntos a qualquer momento, mas por enquanto nós estamos unidos aqui no nosso coração. Nosso coração está unido com o coração de vocês. Que assim seja, graças a Deus.